Olá, seja muito bem-vindo e hoje faremos validações customizadas em nossas APIs. Se você se interessou, bora pro vídeo. Antes de tudo, vamos entender qual o problema que eu quero resolver. O meu sistema faz o login e senha e no caso do usuário eu estou utilizando o e-mail. E eu queria fazer um tratamento específico para saber se o conteúdo desse e-mail tem o formato de e-mail. O meu front-end, ele já faz essa validação antes de mandar para o back-end. Por quê? Para evitar de eu mandar informações desnecessárias para o back-end falar, seu e-mail está incorreto. Só por causa disso. Eu aconselho você sempre colocar as regras de negócios e validações nas suas APIs. Caso alguém descubra uma maneira de mandar as informações fora do seu ambiente esperado. Então, meu ambiente esperado é essa tela. Se a pessoa olhar lá como manda um post para o meu login, ela vai conseguir mandar fora do meu ambiente esperado. Então é por isso que eu faço uma validação lá. Então, problema, fazer uma validação customizada para o meu e-mail. Uma vez entendendo o meu problema, eu fui pesquisar a melhor maneira de se validar o e-mail. E eu encontrei o site OWASP, é bom você se familiarizar com esse nome. Se você entrar aqui na página principal, bem a grosso modo, é uma comunidade com diversas pessoas da área de software dedicada a melhorar a segurança nos sistemas. Então é bom você começar a entrar, a olhar mais sobre o site. E aqui dentro do site tem uma parte que eles têm um catálogo de expressões regulares que são próprias para as validações, né? Então de IP e etc. E aqui tem a validação do nosso e-mail que eu vou utilizar para dar continuidade no nosso projeto. Eu vou adicionar essa melhoria aqui no back-end do site. Antes da gente continuar, tem que ter a dependência do Spring Boot Starter Validation, tá joia? E eu vou procurar aqui, o meu controller tá dentro de login, e aqui no login eu preciso ter o @valid, que é o que vocês já conhecem, que é para forçar a validação do Javax. E aí dentro desse meu endpoint eu tenho um DTO chamado Login Request, que ele recebe usuário e senha para fazer a validação. Aqui eu estou usando as anotações do Javax Validation, que são as anotações que tem por padrão, que já existem. Então, no caso do usuário, ele tem que existir obrigatoriamente, né? Ele não pode ser vazio e nem nulo. E no mínimo tem que ter 5 e no máximo 100 caracteres. Mas eu gostaria de melhorar essa validação. Como eu sei que é um e-mail, eu queria fazer essa validação do e-mail. Como a princípio eu vou fazer só um regex, que eu já vou mostrar para vocês diversas coisas que a gente pode fazer, eu poderia usar a anotação do pattern e passar o regex aqui. Para alguns casos específicos, eu prefiro fazer uma anotação customizada para eu reutilizar ou evoluir o tratamento quando eu quiser. Mas aí vai de você. O importante é você conhecer as diversas ferramentas que você tem em mãos e você mesmo decidir como você quer conduzir o seu projeto. Então eu vou te mostrar uma ferramenta a mais, que é uma anotação customizada. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar minha própria classe de anotação. Então eu vou no meu package infra. Se vocês quiserem, eu posso explicar num outro vídeo como eu organizo o meu projeto, se vocês tiverem interesse. E vou criar aqui um package novo chamado Validators, que é onde eu vou armazenar todos as minhas validações customizadas. Aí eu vou criar uma classe nova, que é minha própria anotação, que vai se chamar email ou asp.java. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um @interface, que eu vou usar uma interface de anotações para essa classe. Aí eu vou colocar @documented para avisar que a própria classe é uma anotação. Vou colocar aqui constraint validate by, que é qual classe que vai realmente validar o conteúdo do que eu estou recebendo do e-mail, né? Aí eu ainda vou criar essa classe, que é o email ou asp validator.class. Ainda não existe essa classe, a gente vai criar na sequência. Aí onde que ele vai ser usado? Qual que é o meu target? Aí como é um array, a gente coloca entre chaves. Element type, ele vai ser usado num campo. Ele pode ser usado num campo, pode ser usado num método. E ele pode ser usado num parâmetro. E em que momento que ele vai ser executado, né? Onde que vai ser a retenção dele? Retention policy. Ele vai ser usado em runtime.
Então eu vou precisar dele para rodar em runtime, tá joia? E aí, para facilitar aqui, como eu pus o arroba interface, eu preciso saber quais métodos que o Javax utiliza para fazer esse arroba interface. Então eu vou copiar aqui para facilitar. Então, colando aqui, quando eu chamo, eu coloco lá, eu vou colocar que vocês vão ver arroba e-mail ou ASP para validar o meu conteúdo. Por baixo dos panos, o Javax vai chamar esses 3 métodos, que é o que ele vai responder quando der algum problema, os groups e o payload, que é o que está recebendo, né? Que aqui o default é todo vazio. Ele usa internamente isso lá, você não precisa se preocupar com isso nesse momento. A única coisa que você precisa olhar aqui é qual a mensagem padrão que você quer responder para a pessoa, tá? E aí eu vou importar aqui os campos. O payload é do Javax e aí faltou só a minha classe que vai validar o conteúdo. E aí eu vou criar essa classe. E como essa classe eu coloquei dentro de da anotação de constraint, então obrigatoriamente eu tenho que implementar o constraint validator, que o primeiro parâmetro, ele recebe um generics, que o primeiro parâmetro é qual que é a anotação, o contexto de anotação que eu tenho, que vocês vão ver para que eu vou usar isso, que é o e-mail ou ASP, que é aquela classe que eu criei que tem todo o contexto dela. E qual que é o formato do conteúdo que eu vou receber? É uma string, que é um e-mail. E aí ele pede para eu implementar o método que não foi implementado ainda. Por enquanto, ele só pediu o isValid, que como é que funciona? Se o conteúdo de e-mail que eu receber for bater com a minha expressão regular que a gente pegou, copiou lá do site do OASP, se ele bater, eu vou retornar true, que está tudo certo. Se não bater, eu vou retornar false, que tem algo de errado nesse conteúdo. Aqui, para agilizar, eu vou copiar um trechinho, deixar aqui, e eu vou explicar cada linha aqui. Vamos importar o pattern é do regex, o matcher é do regex, e o conteúdo, como é que funciona? O primeiro parâmetro do isValid é o conteúdo em si que a pessoa me encaminhou. Então eu vou usar esse cara aqui para receber o conteúdo. E o segundo parâmetro é o contexto, caso eu precise pegar algo do contexto, que a gente não vai fazer isso nesse momento. Então a primeira linha, ela tem o quê? Ela tem um regex que eu copiei do site do começo do vídeo. Aí aqui é a parte de expressão regular. Eu não vou entrar tanto no detalhe, eu vou explicar linha a linha, mas a gente pode, eu acho interessante ser um vídeo totalmente à parte. Então, a primeira classe que eu quero é o pattern, que é qual padrão que eu vou ficar comparando com os conteúdos, né? Então, é para isso que serve o pattern. Então, eu carreguei qual padrão? Esse que eu copiei do ASP. A segunda linha, que é o matcher, o que eu vou fazer? Quando eu tiver um padrão, eu consigo comparar com alguma coisa. Que aí eu vou usar o método matcher. Esse padrão bate com tal conteúdo, que é o que eu vou receber de parâmetro, ou seja, o e-mail que eu recebi bate com o padrão que eu espero. O resultado disso aí vai para uma classe chamada matcher e eu consigo extrair valores, consigo fazer um monte de coisa. Aqui no caso, estou usando o método só se tem ou não alguma coisa que bateu. Tá? Então, se tiver algo, vai retornar true, se não tiver, retornar falso. Então, ou seja, se o padrão de e-mail que ele me mandou bateu com um padrão que o site OASP indica, eu vou deixar passar, senão não, tá? Então assim, deixa eu voltar aqui para importar o pacote. Como ele está no mesmo pacote, ele já reconheceu. Então assim, nós só criamos 2 classes. O e-mail OASP, que é a anotação em si, e o e-mail OASP Validator, que é para validar o conteúdo. Então ele está a regra de negócio. O meu e-mail OASP é só uma interface para quê? Agora eu vou voltar aqui no meu login request e eu vou colocar aqui, ó, @email ou ASP. Ou seja, agora o meu campo usuário, eu criei uma tag customizada que vai validar o valor que eu estou recebendo da página. E aí eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver. Por enquanto, é importante ressaltar que é obrigatório o campo, eu estou usando ainda a anotação padrão. Eu deleguei ainda para a anotação padrão. O tamanho é de 5 a 100, eu deleguei para a anotação padrão. E depois, se ele passar desses 2, o conteúdo tem o formato que eu espero. Então eu deixei essas 3 anotações. Vamos testar? Voltando aqui na página, eu vou escrever um e-mail qualquer e
teste asd, a senha qualquer coisa, e vou submeter para o meu back-end para ver se cai naquela minha anotação que eu criei customizada. Vou colocar aqui para ir para o código. Ele caiu, ou seja, o arroba e-mail ou ASP que eu coloquei aqui funcionou e ele caiu para o meu validator para verificar se o e-mail que eu recebi, que está aqui no conteúdo, ó, teste asd, bate com o padrão que eu espero. Então eu registro o padrão, pergunto para o padrão se o conteúdo bate com o registro que eu fiz, e aqui embaixo eu vou copiar, jogar aqui no meu console. Ele deu falso, então eu já sei que vai dar problema, vou liberar. Aí eu volto para o meu browser e aqui no meu browser e-mail fora do padrão ou ASP. Aqui está escrito errado, tem que arrumar. Vamos arrumar aqui ou ASP. Pronto. Salvei e a gente viu que a validação funcionou. Vamos acrescentar umas coisas a mais aqui na brincadeira? Voltando aqui no código. Bem, aqui em cima a gente pode ver as anotações padrões que elas têm uns parâmetros. Eu queria criar parâmetros para minha também. Por que não criar um parâmetro de tamanho máximo do e-mail e se ele pode ser nulo ou não, né? Aí a gente não precisaria dessas duas anotações, a gente faria tudo no nosso própria annotation customizada, nossa anotação customizada, que seria o e-mail ou ASP. Então a primeira coisa, vou na minha anotação e falo para ela que eu tenho esses dois parâmetros. Então o parâmetro se chama max e o valor padrão é 200, ou seja, se eu não passar nada nesse parâmetro, ele vai considerar que o tamanho 200 é o tamanho máximo que eu poderia ter de e-mail. E aí também um que é boolean, que é nullable, default false. O que é nullable? É o nome que eu dei, você pode dar qualquer nome, tá? Nullable é pode ser nulo, o padrão é falso, ou seja, não pode, o e-mail é obrigatório. Esse é o padrão. Então assim, eu criei dois parâmetros que eu posso passar na minha interface. Então se eu voltar aqui, eu teria aqui o max, que poderia ser 200, vou deixar o padrão, e o nullable eu poderia falar, agora eu quero e agora eu não quero. Por enquanto vamos deixar esses valores, a gente brinca mais para frente. Só que assim, eu só criei os parâmetros, né? Quem que valida é o meu validator. Ele está olhando para esses parâmetros? Não tá. Como que eu faço para ele olhar? Então aqui, vamos criar primeiro duas variáveis internas aqui para receber esses valores que foram passados no parâmetro. Depois eu vou criar aqui boolean, que é o nullable. Então eu criei as minhas duas variáveis. Até agora elas não estão recebendo nenhum valor. Então existe um método que eu vou dar override e ele é o que? Public void initialize, que é quando a anotação é iniciada, ele passa nesse método. O que ele passa de parâmetro? Lembra que a gente colocou aqui qual annotation que a gente está usando de contexto? É agora que vai fazer a diferença aqui. E aí eu vou passar a própria anotação. Por quê? Porque essa variável aqui, ela tem o valor que o cara colocou lá. Então aqui tem o max e aqui tem o nullable. E aí eu vou atribuir dis.max, dis.nullable. Então agora, pelo menos, eu consegui receber os valores da minha anotação, porém eu ainda não estou usando na minha regra de negócio. Então vamos começar a brincar e usar ele aqui. Vamos usar as variáveis aqui na nossa regra de negócio. Primeira regra. Ele é nulo, ou seja, eu coloquei true no meu parâmetro lá, que agora está falso. E o conteúdo, que é o que eu recebi do cliente, vem o nulo. Vou colocar aqui. Ou, vamos colocar assim, ó, vazio igual a equals. E eu vou passar conteúdo.trim. Para quem não conhece o que é o trim, ele tira os espaços de trás e da frente de uma palavra. Se eu passar 20 espaços e der o trim, ele vai tirar todos os espaços, vai ficar vazio. Então eu estou forçando a limpar tudo para ver se ele não passou nada. Então eu estou deixando ser nulo. Porém, o conteúdo é nulo e vazio, ou seja, eu não preciso mais checar se ele bate com regex. Então eu vou retornar true. Liberar ele.
Eu estou deixando no able, eu passei de parâmetro que no able pode ser true, ser true. E se eu copiar isso aqui, fazer agora o contrário, else. E se ele não pode ser nulo e o conteúdo for nulo, né? Eu quero que dê erro. Return false. Porém, eu quero dar uma mensagem específica falando que o e-mail é obrigatório. Então eu vou vir aqui no contexto. Vou copiar, agora nós vamos usar aquele segundo parâmetro que é o contexto. Eu vou interferir nele. Eu vou colocar aqui, ó, construir, usar esse método, construir o template de violação. E aí eu vou passar aqui, e-mail é obrigatório. Beleza. E eu vou colocar para ele adicionar a constraint que está com problema. Beleza? Então assim, eu mudei a mensagem que eu quero retornar para o cliente. Vou salvar. E vamos continuar a nossa última validação. E se o conteúdo .length, ou seja, ele passou por todos os testes de cima, .length, que é o tamanho da palavra, ele é maior do que o que eu pus de máximo esperado, eu também quero que dê erro. Return false. E eu também quero mudar minha mensagem de contexto, falando assim, e-mail maior que o esperado. E vou adicionar constraint violation, que é para mostrar o campo que está com problema, e a mensagem. E conseguir adicionar. Vamos fazer um teste. Antes de fazer o teste, como eu já estou testando se ele é nulo, se não é, eu não quero conflitar com essas regras aqui. Então eu vou remover, que eu já estou colocando essas duas. E aqui, por enquanto, ó, eu estou com essas duas parâmetros, que é do tamanho máximo 200 e não pode ser nulo. Vamos testar agora para ver o que acontece no site. Antes da gente testar, deixa eu desabilitar o meu front no login. Eu vou tirar a obrigatoriedade do campo para que a gente possa mandar para o back. Eu testo tanto no front quanto no back. E vamos ver agora o que vai dar. Deixa eu mudar aqui para o browser. Não vou passar nada no e-mail, vou passar senha e vou dar entrar. Ele colocou assim, ó, e-mail fora do padrão OASP. User e-mail é obrigatório. Eu não quero que apareça essa mensagem padrão de problema. Tem como arrumar isso? Tem. Vamos voltar para o código. Aqui no código, dentro do validator, eu vou pegar esse contexto aqui e vou colocar um comando. Disable default constraint violation. Aquela violação padrão, que é e-mail não está no padrão, eu bloqueei. Ou seja, ele vai mostrar só e-mail obrigatório. E já vou aproveitar e colocar embaixo no tamanho. Então, já tem nos dois. Vamos já voltar para o browser e vamos fazer um reteste aqui de novo. Ó, agora ele só apareceu o que deu problema, que é obrigatório. Deixa eu voltar aqui para o código e vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui lá no meu DTO e vou colocar que o tamanho máximo é 10 do meu e-mail. E aí nós vamos voltar agora para a página. E vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pôr o breakpoint lá, que da última vez eu não pus. Vamos colocar o breakpoint aqui para cima e tirar o daqui de baixo. Beleza, já tirei. Deixa eu agora voltar aqui. Colocar aqui arroba teste 1, 2, 3, tá. Entrar. A senha tá validando. Mandei. Venho aqui para o back. Vamos lá. Aqui, ele pode ser nulo? Não, não pode. E ele é nulo? Não, não é. Então, as primeiras validações superadas. Agora o tamanho. O tamanho máximo permitido aqui é 10. E o meu tamanho do e-mail é 20. Então, ou seja, vai dar problema. Então, ele limpa a mensagem padrão e acrescenta que o e-mail maior que o esperado. E aí eu vou liberar aqui para a gente ver o que vai mostrar no browser. Então, ele retornou, ou seja, consegui parametrizar tanto o tamanho quanto a obrigatoriedade do meu campo. E uma vez que passar pelas essas duas obrigatoriedades, ele vai cair o que? Na validação do regex. Vamos fazer esse último teste para encerrar. Vamos colocar aqui 200 de novo. Vamos voltar para o nosso e-mail. E aí vamos colocar o e-mail
teste.com, que seria e-mail válido. E nós vamos fazer aqui para bloquear no OWASP. Então, entrar. Vamos para o código. Então, ele pode ser nulo? Não. Não pode ser nulo. Ele é nulo? Não é. Então, libera. O tamanho é maior que 200? Não, não é. Libera. Agora vamos ver se bate no meu regex. E aqui não bateu. Então, ele vai dar erro do regex. E a gente voltando aqui para a página. E-mail fora do padrão. E para finalizar, vamos colocar o e-mail certo. Vou liberar o breakpoint aqui. E usuários sem válidos, ou seja, ele tentou ir na base, depois de toda a validação, aí sim ele falou, bom, agora pelo menos eu posso ir na base e ver se existe esse usuário e senha, e aí ele deu o erro. Então assim, hoje a gente aprendeu a fazer uma tag customizada e acrescentar parâmetros nela. É uma ferramenta a mais para você decidir o momento melhor de usar, beleza? Muito obrigado e até a próxima.